bom dia. São 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 19 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou Mariana Abreu e você está assistindo ao Senado Agora. Uma comitiva de 8 senadores passou por momentos de tensão ao desembarcar em Caracas, na Venezuela. Os parlamentares estavam em missão humanitária e pretendiam visitar presos políticos contrários ao governo de Nicolás Maduro, mas foram impedidos. A repórter Glauciane Lara e o cinegrafista Tadeu Espósito Amaral acompanharam o grupo. Os senadores chegaram a Caracas, capital da Venezuela, ao meio-dia, mas só puderam descer do avião à 1 da tarde. Eles foram recebidos pelas mulheres dos líderes de oposição presos e por muitos jornalistas. Nós estamos aqui em nome do Congresso Brasileiro para manifestar uma posição humanitária, inclusive pedindo o encerramento da greve de fome por parte de Leopoldo Lopes, buscar fazer coro a outras lideranças democráticas do mundo pela libertação dos presos políticos e também cobrar a definição da data das eleições parlamentares, que devem acontecer, inclusive, sob a fiscalização de organismos internacionais. Ao sair do aeroporto, em direção à prisão, onde está um dos líderes, Leopoldo Lopes, a van dos senadores foi detida por cerca de 100 manifestantes que bateram na lataria e atiraram pedras. Estávamos para visitar o presídio, onde Leopoldo Lopes se encontra em greve de fome há 25 dias e a polícia apenas acompanhou à distância. E o embaixador simplesmente não está conosco. Em seguida, a van tentou se locomover, mas todas as ruas e avenidas ao redor foram bloqueadas. Essa posição foi tudo montada pelo governo. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Isso é algo que realmente eles estão interrompendo todo e qualquer diálogo com o Congresso Nacional. A única saída foi retornar ao aeroporto. Isso é a constatação clara de que aqui não há liberdade, nem de ir e vir, e nem muito menos democracia. Aquilo que nós presumíamos que era a ausência de democracia, de liberdade, de direito institucional, de liberdade de expressão, é uma realidade absoluta, porque sequer nós que viemos em missão oficial estamos conseguindo deixar o aeroporto de Caracas. É uma experiência nova para mim, para que a gente possa dar uma atenção maior aqui para a Venezuela, porque os nossos irmãos que estão aqui lutando na trincheira contra esse regime aqui, com certeza estão sofrendo muito. A comitiva de senadores da oposição pediu a saída da Venezuela do Mercosul. Quando o Congresso brasileiro, apoiou a entrada da Venezuela, era justamente pensando em estar apoiando um país democrático. O governo brasileiro precisa tomar a atitude que todos esperam, que é exigir, olha, desse jeito não pode ficar no Mercosul. Após 2 tentativas frustradas de cumprir a agenda, os senadores foram embora. No Brasil, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, repudiou os atos de intolerância. Qualquer agressão à nossa delegação é uma agressão ao legislativo. Eu estou telefonando à presidente e vou cobrar do governo brasileiro uma reação altiva contra os episódios narrados pelos senadores. Os parlamentares ficaram 6 horas em Caracas e não conseguiram cumprir a agenda. O avião que trouxe os senadores de volta a Brasília pousou na base aérea perto de meia-noite. Nessa quinta-feira, o plenário do Senado aprovou uma nova comitiva, desta vez de senadores da base do governo, para ir à Venezuela investigar as denúncias de violações a direitos humanos. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, e o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedras, entregaram ao presidente do Congresso o relatório preliminar das contas do governo relativas ao ano passado. O tribunal deu 30 dias para que a presidente Dilma Rousseff explique falhas e suspeitas de irregularidades nas contas do Executivo. O ministro Nardes, responsável pelo relatório, apontou distorções de 281 bilhões de reais, principalmente com as chamadas pedaladas fiscais. Depois da análise do TCU, as contas do governo devem ser votadas pelo Congresso Nacional. Depois do contraditório, daqui a 30 dias, iremos emitir um parecer final sobre a questão. A nossa área técnica terá alguns dias também para avaliar. São 13 itens importantes, de 31 situações de indícios de irregularidades e, portanto, eu espero que essa inauguração do novo momento do Tribunal de Contas da União
que pela primeira vez estabelece desde 1890 não aprovar mais com ressalvas, sirva como um exemplo positivo de transparência e de fortalecimento das nossas instituições. Considero consequente a decisão do Tribunal de Contas, porque garante o contraditório e, sobretudo, abre um espaço para que se esclareça tudo, absolutamente tudo. A Comissão de Direitos Humanos está em visita a Curitiba, no Paraná. Daqui a pouco, às 10 horas, na Assembleia Legislativa, os senadores fazem diligência relacionada à questão da terceirização de serviços. E às 3 da tarde, no Ministério Público do Trabalho do Paraná, a CDH vai tratar das medidas tomadas pelo governo do estado para repreender a polícia pela violência praticada contra professores nas manifestações de abril. Num protesto pelo plano de previdência dos servidores estaduais, a princípio pacífica, cerca de 200 pessoas foram feridas e 65 precisaram de atendimento médico. Encontro com prefeitos, aprovação da medida provisória do salário mínimo e fator previdenciário. Confira o que movimentou esta semana no Senado. O Senado reuniu nesta semana prefeitos de todo o país pela primeira vez. O objetivo? Tentar encontrar soluções para os principais impasses dos municípios. Há uma inversão de valores. Os municípios têm subsidiado as ações do governo federal, o que no passado era ao contrário, o governo federal era quem aportava mais recursos. Hoje o município tem que aportar recurso na merenda escolar, recurso no programa de saúde da família, enfim. Na pauta do encontro, 15 reivindicações. Entre elas, aprovar o projeto que tributa setores da economia que hoje estão livres do pagamento do imposto sobre serviços, regulamentar a lei que trata da dívida de estados e municípios com a União, para dar início ao processo de troca do indexador que corrige débitos passados, atualizar periodicamente os valores que servem de base para o IPTU, que já representou 7% da receita dos municípios e hoje caiu para 5%, concluir a votação da PEC, que proíbe criar novas obrigações para os municípios sem indicar a fonte dos recursos. Além disso, prefeitos querem desonerar a cadeia do transporte público coletivo, permitindo reduzir as tarifas em torno de 15%. Nós entendemos, prefeitos do Brasil, que temos que compartilhar os recursos da CID para o único objetivo de auxiliar as prefeituras a subsidiar o transporte público nos nossos municípios. Para atender às reivindicações dos prefeitos, a Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo dará prioridade à análise de 38 projetos já em tramitação na Casa. O trabalho é essencial, é ver exatamente o que pode modificar na estrutura federativa, porque senão vamos ficar só na periferia de mudanças de coisas que não têm impacto. E o desejo de governadores e de prefeitos são de coisas que efetivamente têm impacto e muito impacto. No plenário, um intenso debate marcou a semana. A causa foi um projeto do senador José Serra, que libera a Petrobras da exclusividade na extração de petróleo da camada pré-sal. A proposta visa fortalecer a Petrobras. É a favor da Petrobras, que está explodindo em endividamento. A matéria deveria ser analisada apenas nas comissões, mas em uma reunião de líderes foi decidido que o texto iria direto a plenário em regime de urgência. Antes da votação, haverá uma sessão especial no dia 30 para debater o projeto. Representantes do Sindicato dos Petroleiros protestaram e foram expulsos da galeria. Senadores do PCdoB, PSOL e PT também se manifestaram contra. Com a obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única, nós teremos maior controle social sobre a taxa de produção. Vamos evitar a extração predatória e o risco de fraude nas medições para garantir que aquele óleo que é da nação, que é do Estado brasileiro, seja efetivamente do Estado brasileiro. Mesmo com a campanha de senadores do próprio governo para que a flexibilização do fator previdenciário fosse sancionada, a presidente Dilma Rousseff vetou o projeto. 4 ministros vieram ao Congresso negociar apoio a uma nova proposta. E no dia seguinte, uma medida provisória foi editada com as novas regras, partindo da fórmula aprovada pelo Congresso. Para não sofrer descontos com fator previdenciário,
A soma do tempo de contribuição e da idade, no caso das mulheres, deve ser 85. Para os homens, esse valor é 95. A medida provisória mantém essa fórmula para quem se aposentar até dezembro de 2016. A partir de 2017, os valores aumentam para 86 no caso das mulheres e 96 para os homens, e continuam a aumentar de forma gradual até 2022, chegando a 90 para as mulheres e 100 para os homens. No meu entendimento, para um acordo nestas MPs. Seria suprimir a chamada regra de progressão. O segundo, fazer um ajuste para derrubar o veto. E o caminho alternativo é dizer que essa fórmula 90-100 seria aplicada somente para aqueles que entrassem no sistema a partir de agora. Outro assunto que pode impactar nas contas da Previdência é a política de valorização do salário mínimo, aprovada pela comissão mista que analisava a medida provisória 672. Agora a proposta tem que ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado. As regras serão as mesmas já praticadas. O reajuste anual é baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no ano anterior, mais a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto apurada 2 anos antes. O que veio dando certo não se deve modificar. Apresentaram 135 emendas e eu rejeitei todas. E eu achei por bem manter o que se veio fazendo com o salário mínimo todos os anos. Há um aumento real para o trabalhador. E foi assim a semana legislativa no Senado. E hoje à noite, o prédio do Congresso Nacional será iluminado pela cor vermelha como forma de chamar a atenção para o Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme. A medida foi uma decisão da Comissão de Direitos Humanos do Senado. A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e tem como sintomas fadiga, cansaço e palidez. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.